Nos foi ensinado na escola que Brasil foi colônia de Portugal. Por isso, ouvir que o Brasil não foi colônia de Portugal soa como uma loucura, uma provocação, porque vai contra toda a história oficial brasileira. O Brasil não foi colônia. É o título de um livro de autoria do historiador Tito Livio Ferreira, que afirmou que o Brasil não foi colônia com base em milhares de documentos históricos de fontes primárias analisados por ele. Antes de tudo, é preciso entender que é anacronismo interpretar a história do Brasil tendo como pano de fundo o atual viés de análise materialista centrado em relações econômicas. Em carta a Tomé de Souza, em 1533, o rei Dom João III escreveu sobre a motivação que desde o início guiou no ato que levou ao povoamento do Brasil. Dom João III disse: aquilo que me move no povoamento das ditas terras do Brasil é para que a gente de lá se converta à nossa santa fé católica. O meu desejo em serviço a Deus é que as terras do Brasil sejam povoadas para que sejam cristãos. Naquela época havia uma forte conexão entre o trono e o altar. Havia a crença transcendental de que todo poder na terra vem de Deus e é dado ao rei governante pela graça divina, para ser usada para o bem e glória de Deus. O Portugal da época do descobrimento do Brasil tinha uma forte tradição ligada ao transcendental, ao divino, sendo o aspecto econômico atrelado a isso. O rei Dom João III tinha claro que era o seu dever aumentar a riqueza material do seu reino e povo, mas sob uma perspectiva cristã, ou seja, a expansão ultramarina tinha propósitos comerciais, contudo, num contexto católico. Tinha motivações muito diferentes daquelas dos ingleses, holandeses, franceses, que era fundamentalmente a de explorar as terras unicamente em proveito próprio. Quando Portugal descobriu o Brasil em 1500, não havia aqui uma economia, nem um povo no conceito de nação. Tudo estava por ser feito, havia só terras a desbravar e várias tribos indígenas dispersas e muitas em guerras entre si. A primeira coisa foi povoar o Brasil. Numa primeira fase, que se iniciou em 1533, o rei Dom João III estabeleceu o sistema administrativo de capitanias hereditárias. E numa segunda fase, que começou em 1548, ele criou o governo geral do Brasil. Isso quer dizer que, ao invés de estabelecer aqui um governo sob exclusivo controle e interesse de Portugal, o rei criou uma estrutura de governo própria ao Brasil, dando autonomia administrativa e comercial a quem? A nobreza portuguesa para povoar o Brasil, indo completamente na contramão do que seria uma metrópole explorando terra só em proveito próprio. A Portugal interessava levar ao Brasil o dinamismo comercial e o cristianismo europeu. Em documento de 17 de dezembro de 1548, Dom João III estabeleceu as funções do governo geral do Brasil, criando um elo entre as capitanias hereditárias e um governo central, e definiu as diretrizes para fazer da cidade de Salvador capital do Brasil. Nesse documento, conhecido pelo título de Regimento de Tomé de Souza, observaram-se princípios do mais puro catolicismo e fixaram-se as normas jurídico-morais para a vida econômico-social da comunidade luso-cristã, nascente em terras de Portugal no Brasil. Em 1607, foi estabelecido o princípio jurídico que deu nacionalidade portuguesa aos brasileiros, sem importar a miscigenação. Só isso sugere que o futuro pretendido ao Brasil por Portugal não era o de meras terras a serem exploradas comercialmente. Nunca houve um estatuto colonial que colocaria o Brasil em situação de inferioridade jurídica em relação a Portugal. A Constituição que desde o início vigorou no Brasil era a mesma que vigorava em Portugal.
Portugal tinha uma constituição que regia todo o Império Português, as chamadas ordenações do reino, e abaixo dela havia o direito foraleiro, específico às necessidades de cada lugar e região. Era por meio do direito foraleiro que a coroa portuguesa concedia à nobreza o direito de povoar as terras do reino, e isto incluía o Brasil. A nobreza portuguesa investiu financeiramente no Brasil, na forma de um contrato com a coroa portuguesa. A nobreza era mais do que um simples investidor. Ela tinha a atribuição de desenvolver o território concedido a ela, em troca do privilégio de explorá-lo comercialmente. Era obrigação da nobreza desenvolver e urbanizar o lugar. Como dissemos, a Portugal interessava levar ao Brasil o dinamismo comercial e o cristianismo europeu. Entendam, uma pessoa da nobreza que, por exemplo, investia na plantação de cana-de-açúcar no Brasil, obtinha o direito de comercializar a cana-de-açúcar que ela investia. Em contrapartida, a coroa, que era dona das terras, cabia uma parte dos ganhos na forma de impostos, e inclusive um monopólio sobre essa comercialização. Sem isso, não teria como o Brasil ser povoado e desenvolvido. Sem isso, ainda seria uma terra de indígenas, sem nenhum tipo de economia. Todos os nobres portugueses pagavam impostos à coroa pelos usos das terras, isso fosse em Portugal ou no Brasil. Isso aconteceu com Algarves, que era um reino ao sul de Portugal. As mesmas leis que regiam Algarves também regiam o Brasil. Isso era uma lei em todas as terras portuguesas, inclusive em próprio Portugal. Por exemplo, o imposto mais alto foi sobre o ouro, que é de 20%. Era de 20%, apelidado de o quinto. Por quê? 20% é um quinto de 100%. Assim como é hoje, naquela época, ninguém gostava de pagar imposto, muito menos a nobreza portuguesa. Tanto é que do imposto sobre o ouro veio o termo quinto dos infernos. Já o imposto sobre a produção da cana-de-açúcar era em torno de uns 7%. Certamente era bem menos do que os mais de 40% de tributos que pagamos hoje em dia, dos quais mais da metade vai para as mãos de banqueiros para pagamento de juros e amortizações, e que o povo nem vê o retorno desses recursos. É claro, sem dúvidas havia convergências e divergências entre Brasil e Portugal. Isso era algo completamente natural, assim como é agora entre os estados brasileiros e o governo federal. Então eu coloco aqui para vocês uma questão. Por que a história do Brasil caracteriza o Brasil como uma colônia portuguesa no sentido negativo e exploratório que a palavra ganhou a partir do século XVIII? E mais ainda, na época que antecedeu a independência do Brasil, o Brasil já era reino. Ele fazia parte de um mesmo reino, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Como um país que fazia parte de um reino era considerado colônia? Em uma primeira resposta, o Brasil foi caracterizado como colônia com a intenção de fabricar a mentirosa ideia de que Portugal explorava economicamente o Brasil, que explorava abusivamente. Foi para justificar a necessidade do quê? Da independência. Foi para dar um golpe de Estado com uma fachada de nacionalismo. A palavra colônia nem mesmo existia no vernáculo português. Ela foi usada pela primeira vez nas relações de D. Pedro em 1821, em carta dirigida ao pai, ao Dom João VI. Colônia era até então uma palavra completamente estranha, tanto ao Brasil como em Portugal. A partir do século XVIII, a palavra colônia ganhou forte conotação negativa, devido ao modo como os britânicos, os holandeses, os ingleses lidavam nas relações com suas terras. Por exemplo, foi isso que levou à independência dos Estados Unidos em 1776.
Se não fosse dado à relação entre Portugal e Brasil um viés negativo, um viés de colônia explorada pela metrópole, se as relações entre Portugal e Brasil não fossem caracterizadas como nefastas, não haveria como explicar e dar uma fachada de legitimidade à independência do Brasil, a qual foi muito boa, sabe a quem? Aos banqueiros transnacionais, economicamente falando. A palavra colônia foi introduzida com tal sentido negativo no Brasil para tentar justificar e iniciar o processo de emancipação de Portugal. Foi um movimento conduzido pela maçonaria, tendo como cabeça José Bonifácio. Foi para dar contornos de legitimidade a um golpe de Estado. Foi para promover a independência do Brasil. A palavra colônia, sob a condução da maçonaria, foi usada com fins políticos e econômicos inconfessos. A independência teve como objetivo quebrar a estrutura hierárquica da monarquia no Brasil, centrada na nobreza, para assim dar à emergente elite econômica brasileira controle sobre o governo do Brasil, especialmente sobre o comércio. Pouco houve patriotismo nessa independência. A palavra colônia foi usada para criar um sentimento nacionalista que justificasse a necessidade da independência do Brasil em relação a Portugal. Foi dentro do contexto maçônico positivista, iluminista, libertário e progressista que veio essa palavra. E desse modo, e desde então, o termo Brasil Colônia entrou para a história oficial do Brasil para assim justificar a independência do nosso país, a qual foi feita não por patriotismo, mas sim por interesses internacionais e nacionais sob a condução da maçonaria. A história do Brasil é uma história interpretada, ou seja, a autoridade histórica deixou de ser a documentada e passou a ser a do viés do historiador. Ela não se sustenta frente à documentação histórica existente. A história do Brasil foi fundamentalmente fabricada, pelo menos em parte. Como o Brasil poderia ser uma colônia na época da independência, se integrava o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dizer que o Brasil foi colônia de Portugal é como dizer que o Acre, o Mato Grosso, a Amazônia, o Rio Grande do Sul são colônias do Brasil porque pagam impostos ao governo federal. Se o Brasil foi uma colônia de Portugal, foi sob o conceito de povoamento de terras e nunca exploratório. A independência do Brasil foi um golpe de uma elite transnacional sob a condução da maçonaria. A população brasileira não queria se separar de Portugal e Dom João VI era muito querido pelos brasileiros. A independência foi algo restrito a uma elite. A independência do Brasil interrompeu o processo de desenvolvimento do Brasil e foi paga com o primeiro empréstimo do Brasil tomado junto aos banqueiros, aos Rothschilds. Aí surgiu a primeira dívida externa brasileira. E depois de Dom Pedro I, o seu filho Dom Pedro II teve que pedir mais 17 empréstimos aos Rothschilds para rolar uma paralisante dívida financeira que dura até hoje e que agora consome mais de 50% do orçamento federal do Brasil. Talvez hoje nós sejamos realmente colônia da City London, a colônia de banqueiros transnacionais que nos exploram de fato como colônia, mas sem nos darmos conta disso. A maçonaria foi o grande agente histórico no Brasil, mas pouco aparece na história oficial do nosso país. Foi erguido um véu de silêncio sobre sua real participação em nossa história. O conceito de colônia como relação mercantilista predatória entre metrópole e colônia surgiu apenas em 1776, mais de 250 anos depois do descobrimento do Brasil. E esse conceito surgiu pelo economista britânico Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações. Tal conceito foi adotado na escola de historiografia alemã.
Já em 1840, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fundado pouco depois da independência do Brasil, lançou um concurso sobre como a história do Brasil deveria ser escrita. E vocês sabem quem ganhou o concurso? Foi um alemão. Isso mesmo, um alemão ganhou o concurso para escrever a história do Brasil. E vocês sabem aonde que ele estudou? Na escola de historiografia alemã, aquela que era adepta do conceito de colônia, que veio de Adam Smith. Daí surgiu todo o viés de Brasil-colônia que impregna na nossa história oficial e que foi desde o início aproveitado pela maçonaria. A história do Brasil, ou melhor, a história brasileira, foi escrita tendo como ponto de partida criar e construir uma identidade nacional do zero, totalmente desatrelada, e que explicasse e legitimizasse o golpe de emancipação do Brasil em relação a Portugal. E quem está falando isso não é um português, mas um brasileiro. Qual é a sua opinião sobre tudo isso